Sejam muito bem-vindos ao DF Record. A gente já vai correr com o noticiário aqui, que tem muita coisa hoje, como sempre, né? Um acidente gravíssimo hoje na plataforma da rodoviária deixou 4 pessoas feridas e matou uma pessoa, né? Quem vai trazer a atualização do estado de saúde desses feridos é a Ariane Bittencourt. Ariane, boa noite para você. Boa noite, Porta Nova, para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no DF Record. Exatamente, a vítima fatal desse acidente é uma mulher de 54 anos que estava nessa parada de ônibus e acabou sendo atropelada e depois arremessada lá da plataforma superior da rodoviária até o eixo monumental. Infelizmente, ela morreu antes mesmo de ser atendida pelo Corpo de Bombeiros. Além dela, como você disse, outras 4 pessoas ficaram feridas. Uma delas, uma mulher de 40 anos que ficou ali prensada entre o veículo e a parada de ônibus, né? Ela acabou quebrando a perna, tendo algumas outras lesões. Foi trazida aqui para o Hospital de Base de Brasília, onde permanece internada, passando por exames. Os médicos querem entender qual que é a melhor forma de tratá-la daqui em diante. Ela estava com uma criança de colo de apenas 5 meses, né? Ali nas mãos dela, quando esse acidente aconteceu. Essa criança quebrou a perna, foi trazida aqui para o Hospital de Base, mas já foi liberada, está em casa e passa bem. Além dessas 2 pessoas que se feriram, houve outros 2 feridos, esses com ferimentos leves, especialmente na região do rosto. Também eles, por precaução, vieram aqui para o Base, mas já receberam alta médica e estão em casa, né? Com relação ao veículo responsável pelo acidente, havia 2 pessoas dentro do carro, um casal. O motorista, segundo o relato da própria passageira e dele mesmo, teria passado mal ao volante, ele teria convulsionado e por isso perdeu o controle e acabou atingindo essas pessoas. Os 2 passam bem e agora a polícia segue investigando esse caso. Eu volto com você. Obrigado, Ariane, pelas informações ao vivo. Gente, uma triste realidade. Profissionais da saúde de hospitais particulares e hospitais públicos relatam cada dia mais agressões, tanto verbais quanto físicas. Um levantamento feito pelo Conselho Regional de Enfermagem constatou que mais de 70% desses profissionais já foram humilhados e 10% chegaram a ser empurrados. Um absurdo isso, né? A gente confere na reportagem. As fotos foram tiradas há pouco mais de um mês. Mostram como ficou o braço de Fúvio depois de uma agressão sofrida no local de trabalho. Ele é enfermeiro no Hospital Regional de Planaltina. Eu estava de plantão na madrugada, né? E chegou um rapaz com a moça no colo, dizendo que ela estava bastante mal, né? Fui verificar os sinais vitais dela, né? E ele não aceitou a conduta, né? Disse que eu tinha que fazer algo diferente. Começou a me agredir verbalmente e em determinado momento ele fingiu que iria sair do consultório e puxou meu braço, né, e me deu um soco no peito. O agressor foi preso em flagrante e liberado depois de pagar fiança. Já Fúvio precisou ficar afastado do trabalho por 30 dias. Eu fiquei bastante abalado, né? Eu fiquei com o braço machucado, né? Tive que colocar uma tala, né, ficar aí por 15 dias. Mas ao todo eu fiquei afastado 30 dias, né, devido aos traumas aí psicológicos. Um levantamento inédito realizado aqui no DF pelo Conselho Regional de Enfermagem revelou que situações como essa de violência dentro de unidades de saúde acontecem com mais frequência do que se imagina. Durante 10 dias, enfermeiros, técnicos em enfermagem e auxiliares responderam a um questionário eletrônico. E do total de entrevistados, 82% confirmaram que já foram agredidos verbalmente. 15% disseram que, além das agressões com palavras, também foram agredidos fisicamente. A pesquisa mostrou que a maioria dos profissionais afirma ter sido humilhada. Dentre as agressões físicas, o empurrão foi o mais recorrente, seguido de tapa, chute, soco e puxão de cabelo. 51% dos entrevistados trabalham na rede pública e quase 44% na rede privada. Uma das explicações para tantos casos seria o medo de denunciar. Ele tem medo de expor aquela instituição, até mesmo o cliente daquela instituição, por medo de represálias, principalmente de demissão. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem menciona outros fatores que contribuem para esse aumento das agressões. Os principais motivos que levam à violência são 3.
baixa resolutividade, a população ela não consegue acesso ao sistema de saúde e ela fica irritada, exacerbada e acaba descontando na pessoa que acolhe, aquela pessoa que está, primeira pessoa que ela vê no ambiente de saúde. Segundo, a baixa quantidade de profissionais, nós sabemos que tem um grande número de absenteísmo na secretaria, causado principalmente por questões de assédio. E em terceiro, porque nós não temos uma porta facilitada para essa população entrar. Essa população, ela está à margem de atendimento, ela não consegue atendimento na rede pública hoje e em função da crise, da pandemia, que prioriza alguns casos como Covid, a dengue, etc., algumas outras questões ficaram à parte. Os pacientes hipertensos, diabéticos não estão conseguindo acesso ao sistema de saúde. Débora é uma das vítimas dessa violência. Ela foi agredida com um soco. A paciente, ela buscava atendimento para troca de receita de uso psicotrópico. Porém, ao chegar na minha unidade básica de saúde, nós não tínhamos médico para efetuar essa troca. E ela, muitíssimo exaltada, acabou me agredindo com um soco no rosto. Na verdade, ela me bateu com um celular no rosto. Então, um chute, foi bem ruim. Quem está na linha de frente das unidades de saúde não se sente seguro para continuar trabalhando. Nós não temos segurança nenhuma e a instalação de câmeras de vigilância iria inibir esse agressor de praticar esse ato, principalmente com a exposição da imagem dele. Essa é daquelas notícias que a gente gosta, né? Estudantes da Universidade de Brasília foram selecionados entre mais de 10 mil projetos para participar do encontro científico mais importante do mundo na área de engenharia aeroespacial. Esses estudantes de engenharia aeroespacial da UNB criaram um projeto com soluções para tornar mais barata e mais resistente a estrutura de nanosatélites que serão lançados no espaço. E nesse projeto temos o subsistema de controle térmico, né? Porque quando o satélite é lançado ao ambiente espacial, ele é sujeito a um ambiente muito hostil, né? Com várias variações de temperatura, variações eletromagnéticas, um ambiente espacial muito hostil para qualquer corpo computacional. Então, o projeto do controle térmico é feito justamente para manter o satélite nas temperaturas de operação, né? Nas temperaturas ideais em que não prejudique todos os componentes. Para simplificar, eles criaram um equipamento que pode ser usado para capturar e transmitir imagens de alta resolução da Terra para serem usadas pelas autoridades brasileiras, por exemplo, no monitoramento de desmatamento florestal ou mudanças climáticas. E o objetivo do nosso projeto é quando o satélite, que é um CubeSat, ele chegar em órbita, a gente poder fazer o controle para essas temperaturas se manterem numa variação que não dê problema para o satélite, nem esfriar demais, nem esquentar demais. E o trabalho de excelência feito pelos jovens rendeu frutos. Eles foram reconhecidos internacionalmente. Já são 73 edições do maior congresso aeronáutico do mundo, que acontece em Paris, na França, entre os dias 18 e 22 de setembro. Ao todo, foram entregues mais de 4.800 resumos, vindos de 97 países. Por isso, a alegria desses brasilienses, já que um reconhecimento como esse não é para qualquer um. Quando nós soubemos da nossa aceitação no congresso, foi uma alegria muito grande para todo mundo. E nenhum de nós nunca foi para a Europa. O Victor já chegou aí para os Estados Unidos, mas ninguém nunca chegou na Europa. E a gente está muito ansioso, sabe? Aquela sensação de que a gente conseguiu ser aceito em um congresso que é o maior congresso astronáutico do mundo. Então, é uma sensação única de que nós somos só estudantes, né? A gente nunca imaginava que ia chegar tão longe, sabe? Mas, como os estudantes não têm recursos para a viagem, estão vendendo rifas para que consigam pagar as passagens aéreas e hospedagem. As pessoas podem entrar em contato com a gente para pegar o número da rifa através das nossas redes sociais, @GamaCubeDesign, né? E a gente vai estar todo dispor para sanar todas as dúvidas e informações que as pessoas tiverem quanto ao nosso projeto também. A premiação de R$200 e R$300. Quem quiser ajudar esses brilhantes universitários pode comprar a rifa no valor de R$2. O sorteio será feito no dia 13 de agosto pela Loteria Federal. A chave Pix da rifa é o e-mail que aparece aí, o que vai aparecer na tela, angelicaoliveira.barcelos@gmail.com. Deu para anotar, né? Então você pode ajudar lá também, participar. O Paranoá e o Itapuã vão ganhar em breve um viaduto na entrada das cidades. As obras já estão em andamento. O viaduto na entrada do Itapuã e do Paranoá está com 35% da obra concluída. A previsão de término e entrega é o fim do ano.
Já a duplicação da DF-250, que também vai desafogar o trânsito na região, deve ser entregue até o mês de setembro. Nós temos feito grandes investimentos aqui no Paranoá e a gente espera, melhorando tudo que for possível na cidade, dar mais conforto para a população, para que a gente tenha realmente um Paranoá implantado com categoria de vida, com qualidade de vida para esses moradores. Também no Paranoá, a obra de urbanização e ampliação das calçadas na avenida principal está quase pronta. O governo trabalha em um projeto para ampliação de vagas de estacionamento com a mudança da feira permanente de local. Nós sabemos que existem muitas reclamações dos comerciantes, em principal, porque perderam algumas vagas aqui de estacionamento, mas isso nós vamos solucionar mais adiante, porque existe um projeto de transferência da feira que existe hoje, que está num local que não é o local que foi destinado à feira, e no futuro a gente pretende criar mais vagas de estacionamento, fazendo ali um estacionamento público com mais 380 vagas, o que a gente espera solucionar essa questão. Basicamente é uma requalificação urbana, privilegiando pedestres, criando uma ciclovia naquela faixa central e fazendo os estacionamentos novos. Na verdade, o estacionamento já existia, é uma requalificação com uma organização, e a organização, eventualmente, ela traz uma redução de vagas, infelizmente. Mas traz muito benefício para pedestres, cadeirantes, pessoas com necessidades especiais, a criação também daquelas praças com os abrigos novos de ônibus, aumentamos a quantidade de abrigo, trouxemos mais segurança para quem usa o transporte coletivo, é uma praça maior que dá mais conforto. Por isso a importância de fechar os becos, muitas pessoas não entendem o porquê do fechamento, é para dar segurança a essas pessoas que usam o transporte coletivo. Gente, hora do intervalo e na volta tem a primeira entrevista com pré-candidatos ao Senado. O primeiro convidado é o empresário Paulo Otávio, a gente conversa logo depois do intervalo, não perca. Estamos de volta e a partir de hoje o DF Record começa uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado aqui no Distrito Federal. O tempo para cada entrevista é de 10 minutos com tolerância de 1 minuto aí para a conclusão das ideias. Foram convidados os pré-candidatos mencionados na última pesquisa de intenção de votos da Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, desde que os partidos tenham ao menos 5 representantes na Câmara dos Deputados. E o nosso primeiro entrevistado já está comigo aqui, nosso primeiro convidado, o empresário pré-candidato pelo PSD, Paulo Otávio. Muito boa noite, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Boa noite, Porta Nova. Fico muito feliz de poder estar aqui na Record, essa televisão que tem feito muito por Brasília, um tempo ótimo dedicado à cidade, e nós precisamos muito disso, mostrar, né, para os 3 milhões de habitantes dessa cidade todas as nossas dificuldades e também todas as nossas conquistas. Então fico feliz de ser o primeiro entrevistado aqui do seu debate com os senadores. Bom, a gente vai começar a contar o tempo agora. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer para todos os pré-candidatos aqui. Na sua opinião, qual a atitude mais importante que seja feita pelo eleito no Senado Federal para ajudar o Distrito Federal em seu desenvolvimento? Qual é a primeira missão? Bom, a primeira missão, primeiro, é ter articulação política. Quer dizer, eu presido o PSD. O PSD é um partido que ajudou a construir Brasília. Foi o partido do presidente Juscelino lá atrás, que nos 5 anos onde foi construída Brasília deu total apoio. E o PSD hoje, no Senado Federal, é representado por 12 senadores. Então, é uma bancada forte. Porque no Senado é importante a articulação política. E é importante também que o senador que represente o Distrito Federal tenha profundo conhecimento das coisas de Brasília. Eu moro aqui há 60 anos, né? Eu cheguei aqui com 12 anos, estou há 60 anos em Brasília. E já tive uma articulação política, já fui deputado, já estive no Senado e conheço bem como funciona o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele é muito útil ao Estado, à cidade, ele é muito útil desde que o senador que nos represente lute pelo desenvolvimento. Hoje, Brasília tem várias dificuldades. Tem 300 mil pessoas desempregadas, tem uma questão social, tem a questão de saúde, tem muitos desafios. Então, o mais importante para o senador a ser eleito pelo DF é que conheça Brasília, as dificuldades da cidade e não tenha medo. Não fique só no gabinete. Que saia para a cidade e, conhecendo a cidade, possa representar a todos os brasilienses de verdade e conhecendo as dificuldades que nós vivemos hoje. Muito se fala da questão geográfica e de um possível potencial logístico aqui do Distrito Federal por estar próximo de todas as regiões. Por outro lado, a gente vê uma certa dificuldade para deslanchar nessa área
como sendo um polo econômico mais forte do que é, muito ainda marcado pelo setor público e setor de serviços. O que dá para fazer nesse sentido? Olha, a logística é fundamental. Veja como Brasília é importante. Hoje o aeroporto do DF é o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil e caminha para ser talvez o primeiro. Se a gente conseguir os voos internacionais mais aqui na cidade, a gente caminha para ter realmente um polo logístico extraordinário. Até porque Brasília está no meio da América do Sul, não é só do Brasil não. Pois é. Quando o JK lá posicionou o local de Brasília e construiu a cidade, é impressionante como desenvolveu toda a região centro-oeste, essa região esquecida e tal. Então Brasília tem um potencial enorme. Ela não é só a capital do Brasil, ela é a capital da região toda econômica aqui do centro-oeste. Tudo converge para Brasília, o comércio de Brasília, você vê a força do comércio de Brasília, os empregos que o comércio gera. Então realmente Brasília tem muito potencial. Falta talvez a gente divulgar mais a cidade para o Brasil, mostrar a investidores, empresários do Brasil que é possível instalar em Brasília. Eu vejo aqui algumas cidades aqui de Goiás que trouxeram indústria farmacêutica, trouxeram indústria automobilística, desenvolveram muito. Nós temos que mostrar a Brasília que tem esse potencial, tem uma mão de obra qualificada, tem pessoas preparadas. Então é isso que nós precisamos fazer, porque senão o desemprego aumenta, os governos não têm capacidade de absorver essa mão de obra competente que nós temos em Brasília e a coisa, você sabe, falta de emprego é o que mais me preocupa, porque a carteira assinada, a pessoa que tem um emprego, ela tem dignidade. Claro. Né? Em todo o país do mundo, pessoas desempregadas vão à delinquência, aí aumenta a violência, aumenta os problemas sociais. Então, emprego é uma coisa que eu me debato a vida toda. Assinei aqui em Brasília 51 mil carteiras de trabalho. Eu tenho o maior prazer na minha vida assinar uma carteira de trabalho. Eu acho que é importante que todo o setor produtivo da cidade se junte, né, e consiga mais empregos, projete mais empresas e não tenha medo de investir. O Brasil tem um grande potencial e Brasília tem um grande potencial. Está faltando um pouco de coragem e de responsabilidade social a todos os integrantes do setor produtivo para investirem mais e alavancarem a economia da cidade. Quando a gente fala de emprego, a gente não pode deixar de tocar no assunto da formação de uma região de desenvolvimento econômico que não é só Distrito Federal. A gente não está falando só das regiões administrativas, está falando de Anápolis, está falando de Goiânia. Isso é uma utopia, criar uma grande rede nisso, ou é possível avançar? Olha, foi criada a RID, né, que protege toda essa região econômica e tudo mais. Mas existe o orçamento do estado de Goiás, em relação aos municípios aqui ao lado de Brasília, existe o orçamento do DF. Nós conquistamos lá atrás, quando eu fui senador, nós implantamos o Fundo Constitucional. Foi a grande conquista de Brasília, foi um projeto que eu iniciei em 1990, quando a primeira vez que eu fui deputado federal. Nós alavancamos esse projeto, conseguimos aprovar em 2002 e foi uma grande alegria para a cidade, que hoje nós temos aí 14, 15 bilhões por ano que vem do Fundo Constitucional, que dá uma sustentação à nossa cidade. O estado de Goiás não tem esse fundo e, logicamente, as pessoas que moram aqui em Águas Lindas, em Valparaíso, não têm essa vantagem. Essas cidades sofrem mais. Por isso que grande parte dessas pessoas da periferia de Brasília vem aqui usar, né, os nossos equipamentos, os nossos hospitais, porque falta lá. Eu sempre defendi que essa união do governador de Goiás com o governador do DF é muito importante. Tem que haver uma sinergia entre os dois governos e investirem juntos. Porque grande parte das pessoas que estão trabalhando aqui, talvez aqui na Record, moram aqui na periferia. Então, se a gente conseguir ajudar essas pessoas, recentemente eu fiz um projeto até de um hospital em Valparaíso, vou até doar para o governador de Goiás um projeto de um hospital que precisa fazer um hospital em Valparaíso, para não que as pessoas de Valparaíso não tenham que vir aqui para o DF e a um hospital. É o trânsito que aumenta, né? Então, eu acho que nós temos que dar as mãos. Os dois governos têm que estar muito juntos, muito próximos e muito antenados. E toda a sociedade tem que estar atenta nisso, porque o aumento da população nas regiões periféricas de Brasília é muito grande. E o desemprego que eu estou falando é de aqui Brasília. Se eu somar o desemprego da periferia, aí nós vamos chegar aí a 400, 500 mil pessoas. É muito grande. Pois é um assunto que vai cair evidentemente na pauta dos senadores, e se o senhor tiver no Senado Federal vai ter que tratar, é a questão tributária. Parece que a gente não se livra desse assunto da tal da reforma tributária e da guerra fiscal. Não tem exatamente aquela guerra fiscal clássica, mas a gente vai ter um efeito importante, redução de ICMS para os estados a partir do ano que vem. Como é que se equaliza? Será que a gente tem condição de chegar a um fim e a um meio termo que atenda aos estados e à União nessas disputas, nessas discussões? Essa redução do ICMS realmente é importante para as pessoas, que, né, pelo custo do combustível, do transporte, essa última decisão
que foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas vai sacrificar os estados. Aqui em Brasília nós vamos perder aproximadamente R$1 bilhão por ano, né? Então impacta, né? São 100 milhões, né? por mês. Aproximadamente, as contas que eu fiz, dá mais ou menos 1 bilhão e 200. 100 milhões por mês que Brasília vai perder. É lógico que atrapalha muito. Aí o Estado vai ter que buscar outras fontes alternativas de receita. E logicamente, quanto mais desenvolvimento tivermos em Brasília, melhor fica. E aí, o senador que foi eleito aqui no DF tem que lutar, né? Tem que sair do gabinete e conquistar recursos para a cidade. Eu acho que colocar Brasília como não só a capital, capital brasileira, capital da logística, mas capital do turismo. Aqui o turismo é muito pouco frequentado. Então, fomentar Brasília de uma forma diferente. Não só as questões políticas que estão nos noticiários da Record e todas as emissoras todos os dias, mas mostrar uma Brasília produtiva, uma Brasília boa de viver, uma Brasília com qualidade de vida, uma Brasília com uma arquitetura, a mais bonita cidade brasileira, com a melhor qualidade de vida do Brasil. Isso que nós temos que mostrar para as pessoas que possam investir, venham investir em Brasília e gerar mais empregos na cidade. O seu partido tem se notabilizado por conseguir conversar nesse período pré-eleitoral com as outras forças nacionais, tanto à esquerda quanto à direita. Tem sido quase que uma fiel da balança ali para algumas questões, tem conseguido transitar nesses dois campos que não é mais tão fácil como já foi. O senhor acha que isso tem que ser mantido ou uma bancada no Senado tem que tomar partido de um lado ou de outro, tem que ser oposição? Eu procuro sempre, a minha vida toda, eu procurei ser agregador. Eu sempre entendi que a política é o diálogo. Política é diálogo, é conversa, é entendimento. Que sem entendimento não se constrói absolutamente nada. Então, unir as forças políticas de Brasília em prol do desenvolvimento é muito importante. Quer dizer, que não adianta radicalizar para lá, ou para a esquerda, ou para a direita, não. Nós temos tantos problemas. O Brasil tem um potencial tão grande, Porta Nova. Quando eu vejo esse país que eu amo, essa cidade que eu amo, eu vejo um país aí com um potencial. Eu sou um otimista em relação ao Brasil. Mas nós temos que agregar, temos que conversar mais, acabar com o radicalismo e juntos a gente vai construir um Brasil melhor. Reforma tributária, você falou em reforma tributária. Por exemplo, eu sou totalmente a favor da simplificação tributária. Lá atrás eu defendi o imposto único. O imposto eletrônico. Hoje a gente tem uma quantidade, eu vejo o sofrimento de todos os comerciantes que eu conheço, todos os empresários de Brasília. Ontem eu estive caminhando aqui na Feira dos Importados, conversando com os feirantes. Veja a dificuldade dele ficar guardando papel aí 5, 6 anos. Nós temos que mudar, o Brasil tem que avançar. Nós temos um sistema financeiro maravilhoso. Então por que não implantar o sistema eletrônico de tributação? Todo mundo vai pagar. O dinheiro vai ser distribuído para os municípios rapidamente, para os estados rapidamente, e a gente não avança nisso. Quer dizer, sempre tem uma timidez do Congresso, um medo, eu não sei por que não. O Brasil tem que mostrar, como o Brasil mostrou que a urna eletrônica funciona. Isso. Nenhum país do mundo usa. O Brasil usa e está funcionando. O Brasil tem que usar porque o sistema eletrônico de tributação funciona. E por quê? Porque nós temos um sistema bancário muito eficiente, que foi construído ao passar do tempo, os bancos são muito eficientes, e daria uma arrecadação boa e daria, olha, eu tenho certeza, o dia que a gente simplificar a questão tributária, vão surgir milhares e milhares de novas empresas, que eu conheço muita gente jovem que quer montar um negócio, que quer montar uma empresa, mas tem medo, porque fica com medo, olha, como é que eu fecho a empresa depois? Como é que eu vou pagar meus tributos? Como é que eu contrato o contador? Então, é muito complicado. Então, quanto mais a simplificação tributária é o caminho do futuro. Muito obrigado, doutor Paulo Otávio. Infelizmente acabou o nosso tempo aqui de 10 minutos. Hora aqui. Eu gostaria, a gente tem muito assunto para tratar. E essa questão tributária, inclusive, tem tecnologia para isso, de fazer de forma eletrônica com blockchain, por exemplo, que é altamente rastreável, mas isso é assunto para outras conversas. Muito obrigado mais uma vez. Honrado, obrigado, Porta Nova, obrigado à Record por uma oportunidade tão importante para a gente colocar, né, os nossos pensamentos como apaixonados por Brasília. Tá certo. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Até a próxima. Gente, amanhã o DF Record entrevista a pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Paula Belmonte, do Cidadania. E o DF Record vai fazer um intervalo rápido agora. Eu já volto com outras notícias para você. A Anvisa manteve a proibição da venda de cigarros eletrônicos no país. De acordo com a agência, estudos científicos demonstram que o uso desses dispositivos eletrônicos está relacionado ao aumento do risco de jovens ao tabagismo, além da dependência
e diversos danos à saúde dos pulmões e do coração. Mas muita pesquisa está sendo feita ainda e outros resultados podem aparecer com outras complicações de saúde também. Vamos lá para a tela para a gente falar de previsão do tempo. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia vão aparecer aqui para a gente amanhã, mais ou menos como hoje, né? 13 de mínima, máxima de 26, umidade variando entre 85% e 30%. Temos um pouco mais de nebulosidade prevista, mas nada que vai fechar o tempo. A gente vai continuar tendo muito sol, pode aparecer um pouco mais de nebulosidade. Tem uma leve chance, pequena chance de chuva aí para o domingo em ponto isolado, mas isso não está, a gente tem que ver nos próximos modelos, próximos mapas, se pode se confirmar ou não. Por enquanto tem uma pequena chance e se for pouco volume não vai nem registrar nas estações meteorológicas. Amanhã a sensação térmica pode baixar bem desses 13, pode chegar em torno dos 10, 9 graus. Essa semana a gente já teve 6,8 graus de sensação térmica da segunda-feira. Portanto, de manhã, principalmente, aí leve o casaco, porque talvez a sensação fique bem abaixo do que está dizendo o termômetro, tá bom? Bom, gente, daqui a pouco, logo depois do DF Record, tem JR, você sabe, e a gente vai antecipar os destaques para você. Boa noite. Você vai ver em instantes no Jornal da Record. A chegada da internet 5G 100 vezes mais rápida promete uma revolução tecnológica na vida do brasileiro. Economia americana desacelera e impacta mercados ao redor do mundo. No Brasil, dólar sobe e fecha em R$ 5,42. No Reino Unido, denúncia de assédio sexual contra auxiliar de Boris Johnson e renúncia em massa no governo podem tirar o primeiro-ministro do cargo. Nos Estados Unidos, atirador que matou 7 no desfile de independência confessa o crime. Na série especial, você vai conhecer a batalha de uma mãe para comprovar um erro médico que matou a filha. Mas a justiça nunca chegou. O JR começa já já. Você viu aí o primeiro destaque do Jornal da Record, né? Tecnologia 5G. Pois é, começou hoje aqui no Distrito Federal a operação do 5G. Por questões logísticas, nesse momento, o sinal será melhor, mais próximo de 80% aí de toda a capital. Não pega todo o Distrito Federal. A reportagem que você vai acompanhar agora é da Ariane Bittencourt. Qual é a sua expectativa para a chegada do 5G ao Distrito Federal? A gente espera que a velocidade da internet fique rápida realmente, né? Porque aqui em Brasília a gente tem vários pontos que o celular praticamente não funciona na internet. Vai ser bom, porque o sinal é péssimo. Então o 5G vai que dá uma melhorada na vida dos brasileiros, né? Acredito que, como toda novidade, vai ser bem aproveitado, né, pelos usuários. A novidade que começou a valer nesta quarta-feira deve alcançar ao menos 80% de toda a capital. Mas, por questões logísticas, o funcionamento tende a ser melhor, próximo do plano piloto. Brasília foi uma conjuntura de fatores que propiciou ser a primeira. A quantidade de estações profissionais de radiodifusão que receberiam filtro, a gente tinha o quantitativo necessário, em torno de 110 estações profissionais, bem como esses 3.600 kits de TVRO. Então, a gente conseguiu, de uma forma mais rápida, até por questões de logística, conseguir fazer toda essa limpeza, desocupação da faixa, mitigação para Brasília. As principais operadoras do país já estão operando a 5ª geração de internet móvel, que promete, entre outras coisas, mais velocidade. Só que nem todo mundo vai ter acesso ao 5G. Isso porque, segundo a Anatel, só 67 modelos de aparelho celular, aqueles lançados até 2 anos atrás, estão prontos para suportar a tecnologia. Ainda assim, quem tem aparelhos mais antigos pode ficar tranquilo. Apesar de não haver possibilidade de atualização, eles vão seguir com a internet funcionando normalmente. Temos que passar tranquilidade para todos os consumidores. São mais de 240 linhas celulares no Brasil. Todos eles que têm a tecnologia em uso 2G, 3G e 4G têm que ter a tranquilidade de que essas tecnologias continuarão operando no ar, até a vida útil dos seus aparelhos, sem a preocupação de ter uma troca imediata. A novidade pode gerar custos para os usuários se as operadoras entenderem que serão necessárias mudanças nos contratos e reajustes nos valores dos planos. Mas, enquanto isso não acontece, que tal falar sobre inovação? Espera-se que a tecnologia 5G seja, sim, um catalisador e um transformador digital do país. Espera-se crescimentos do PIB da ordem de 1% ao ano. Já representa-se hoje a telecomunicações em torno de 5% do PIB. Então, a gente espera investimentos da ordem de 1 trilhão, ganhos de 1 trilhão até 2035, bem como assim no agro. No agro, a gente espera aí, o aumento da conectividade no agro trará facilmente um aumento aí de 100 bilhões de investimentos nos próximos anos. Então, é toda uma cadeia
que promove o crescimento do país e beneficia a todos. A expectativa é que todo o país receba o sinal 5G até 2028. Nós temos um cronograma no edital, onde colocou todas as capitais para esse ano, cidades acima de 500 mil para o ano que vem e cidades acima de 200 mil para o ano subsequente. Então nós temos aí, mas o edital ele contempla todas as 5.570 municípios do país, um cronograma que irá até 2028. Mais informações sobre a tecnologia para saber se seu aparelho suporta o novo sinal, então você pode entrar lá no site da Anatel, que aparece aqui na tela, está aparecendo aqui para você, anatel.gov.br, você entra lá e pode checar se o seu aparelho está preparado para receber a tecnologia 5G, tá bom? O assunto agora é Covid-19, vamos atualizar os números aqui do dia, aquele balanço diário sempre divulgado pela Secretaria de Saúde. Foram registrados 1.474 novos casos da doença nas últimas 24 horas. No total, já são mais de 813 mil casos confirmados. A taxa de transmissão, assim como ontem, mantida, viu? 0,94, mesma de ontem. E, infelizmente, foi registrada uma morte nesse último boletim. Gente, a raiva é uma doença que mata tanto animais quanto humanos, né? A gente falou disso ontem aqui. Há mais de 40 anos não surgiu um caso de raiva humana aqui no Distrito Federal. Depois que um adolescente foi arranhado por um gato contaminado, a gente até ficou preocupado. Mas os especialistas avisam que não é um caso de pânico. A doença está controlada, mas é sempre bom ficar alerta e vacinar cães e gatos, já que eles podem ser transmissores do vírus que causa a doença. A notícia de um novo caso de raiva humana no DF, após 44 anos da primeira transmissão, pegou muita gente e, inclusive, a Secretaria de Saúde de surpresa. Ele começou a apresentar dor no corpo, a dor nas articulações, a dor nos olhos, né? E o estado do paciente é um estado grave. Após a divulgação do caso confirmado em um adolescente e morador da capital, algumas dúvidas surgiram sobre a gravidade da doença e a forma como ela é transmitida para os humanos. O vírus da raiva, né, ele é um vírus de alta letalidade. Praticamente 100% das pessoas e os animais que têm contato com o vírus da raiva, eles vêm a óbito. A raiva é transmitida através de um vírus, com diferentes variantes. As principais são desenvolvidas inicialmente em animais silvestres, como morcegos, mas também em cães e gatos. A circulação dela acontece através do contato entre esses animais e, na maioria das vezes, causa a morte deles em até 10 dias. Por exemplo, um gato que tem contato com um morcego, ele pode adquirir a raiva do morcego e ficar com a doença e, posteriormente, se ele não for vacinado, ele pode morder ou arranhar ou lamber até uma pessoa e, infelizmente, ter a transmissão da raiva. No caso dos humanos, os efeitos colaterais da raiva atingem principalmente o sistema neurológico. E a doença, quando ela começa seus sintomas, ela começa com sintomas inespecíficos, como febre, dor de cabeça, um mal-estar generalizado, uma fadiga, náuseas, né? Uma dor de garganta, uma dor no corpo, certo? Uma certa irritabilidade. E logo depois ela evolui para os sintomas neurológicos, que aí podem ser muito graves, né? O atendimento após o contato com o animal deve ser imediato. A pós-exposição, ela pode ser feita só pela observação do animal e lavagem da ferida, né? No caso de cães, principalmente. No caso de animais silvestres, tem que ser feito o soro e a vacina. O soro é feito no local da lesão e a vacina são 4 doses, nos dias 0, 3, 7 e 14. Apesar da doença estar controlada aqui no DF e também no Brasil, a Secretaria de Saúde decidiu adiantar a campanha de vacinação antirrábica aqui na capital. Por isso, os donos devem procurar os 15 pontos de vacinação espalhados na cidade já a partir de hoje. Vacine seus cães e seus gatos e, se tiver contato com qualquer animal mamífero silvestre, for mordido ou arranhado, busque atendimento em uma unidade básica de saúde. Tá certo. E no site da Secretaria de Saúde você encontra os pontos abertos para vacina contra a raiva para cães e gatos. É no saude.df.gov.br e a gente está com o site aqui, inclusive do R7. Olha só, a vacinação antirrábica foi antecipada, começou já, então tem todas as informações aqui também. Tem na Secretaria de Saúde e você encontra no R7 os detalhes. Estou correndo a matéria para você ver aqui, ó. Campanha de vacinação contra o vírus da raiva estava prevista para agosto, foi antecipada, já começou, então a gente tem todas as informações para você
na reportagem que eu estou mostrando aqui na tela. Uma ótima noite para você, tá na hora do JR. Continue com a gente aqui e amanhã a gente se vê de novo.